E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre ombro, cabeça, ombro. O que é isso? Ombro, cabeça, ombro é um padrão gráfico de reversão. Ele é citado inclusive pelo próprio John Murphy, que é um dos principais autores de análise técnica, como o melhor dos padrões gráficos de reversão. Então vamos lá falar sobre o ombro, cabeça, ombro. Bom, se ele é um padrão de reversão, isso significa que ele só pode aparecer em tendências. E como ele é formado por 3 topos consecutivos, então ele aparece no final de uma tendência de alta. Então, primeiro a gente precisa ter uma tendência de alta, que é caracterizada por topos e fundos ascendentes. E aí, o ombro, cabeça, ombro é um padrão formado por 3 topos, um topo aqui, outro aqui e outro aqui, consecutivos, onde o topo do meio é o mais alto e os dois laterais são da mesma altura ou muito próximos. O ombro, o topo central é a cabeça do padrão e os laterais são os ombros. E essa linha que une os dois fundos dos ombros é chamada de linha de pescoço. Idealmente, a linha de pescoço é horizontal, retinha. Mas na prática as coisas não são sempre tão bonitinhas. Então também é considerado válido uma linha de pescoço inclinada, que é basicamente uma LTA. O que eu dou como dica para identificar o ombro, cabeça, ombro é perceber que os ombros precisam estar num nível muito próximo, não necessariamente igual, mas próximo. Porque se a linha de pescoço pode ser de qualquer inclinação, se a gente ficar olhando só para ela, parece que tudo é ombro, cabeça, ombro. Mas a gente precisa prestar atenção no que é mais característico, que são os 3 topos consecutivos, o do meio mais alto e os laterais praticamente da mesma altura, porque é isso que caracteriza o ombro, cabeça, ombro, né? Como se fosse uma pessoa com os ombros mais baixos do que a cabeça, como é esperado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes e a formação de três topos, um aqui e outro aqui, consecutivos, um depois do outro. O do meio é mais alto e os laterais são praticamente do mesmo nível. Então, isso é um ombro, cabeça, ombro. A linha de pescoço é que é inclinada, que não é o clássico, mas é válido dessa forma também. Então, nesse caso, a linha de pescoço acaba sendo uma linha de tendência de alta, que une fundos ascendentes. Aqui outro exemplo, a gente tem uma tendência de baixa e a média móvel de 72 períodos ajuda a identificar essa tendência de baixa. E aí nós temos a formação de um fundo, outro fundo mais baixo e um terceiro fundo um pouco mais alto. O do meio é o mais baixo de todos e os outros dois estão num nível muito próximo, né? Então aqui a gente tem o ombro, cabeça, ombro invertido, que é a mesma coisa do que o ombro, cabeça, ombro, mas que surge no final de uma tendência de baixa. E aí como é que a gente traça a linha de pescoço? Lá de cima, uma linha de tendência? Não, né? A gente tem que traçar no padrão. Claro que aqui existe uma linha de tendência de baixa, mas quando a gente está operando o padrão, a linha do pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido vai ser essa aqui, que está um pouquinho inclinada para baixo, mas esse também é uma variação válida. Então, o ombro, cabeça, ombro invertido é a mesma coisa. Também o clássico é que nós tenhamos dois ombros da mesma altura e a linha de pescoço na horizontal. Mas os ombros, na prática, eles podem ser um pouquinho diferentes, não muito, mas um pouco diferentes em altura, e a linha de pescoço pode ser inclinada, que aí nesse caso, por exemplo, é uma linha de tendência de baixa que une topos descendentes. Mas olha só como a cabeça tem que ser mais baixa e os ombros um pouquinho mais altos e em alturas parecidas. E como é que a gente opera esses padrões? Bom, é muito simples. A ideia é a mesma para todos os padrões gráficos. A gente vai operar no rompimento do padrão da linha de pescoço, aqui no rompimento, e aí existem duas formas. Ou eu opero logo que o preço romper, eu já entro vendido, independente se o candle vai fechar abaixo ou não, que é mais arriscado, ou eu espero o candle fechar abaixo, como aconteceu aqui,
e aí eu entro quando o preço romper essa mínima desse candle. Eu entro vendido. Classicamente, o meu stop deveria ser acima daquele topo lá. Ou se quiser ser um pouco mais agressivo, colocar o stop acima do segundo ombro. E como é que eu vou medir o alvo da operação? Isso é igual, na verdade, em todos os padrões gráficos. O alvo é projetado a partir da volatilidade do padrão, da amplitude do movimento. Então a gente vai pegar a maior variação em amplitude, que é aqui a cabeça, e projetar a partir do rompimento. Esse vai ser nosso alvo. Aqui no caso do ombro, cabeça, ombro invertido, é a mesma coisa. A gente traça a linha de pescoço, que é essa aqui. No rompimento, eu posso entrar direto quando o preço romper ou esperar o candle fechar acima. E o meu alvo vai ser a projeção dessa altura da cabeça até a linha de pescoço a partir do rompimento. Só que tem um detalhe, embora o ombro, cabeça, ombro seja bastante confiável, a gente vai estar operando contra a tendência e com o stop talvez um pouco longo. Então, a gente tem algumas opções, ou entrar direto mesmo no rompimento, acreditando na reversão, ou a gente pode esperar o primeiro pullback, que é essa correção pequenininha aqui, e entrar no rompimento dela a favor da tendência. E é claro, aliás, a favor da reversão da tendência, apostando na reversão. E aí o nosso alvo vai ser igual, é essa altura aqui. Aí a gente vai ter que calcular se o meu stop vai ficar abaixo desse fundo aqui. Eu tenho que ver se vai valer a pena eu entrar para apostar num alvo até aqui, entendeu? Aqui nesse caso sim, que tá mais ou menos, o alvo está mais ou menos o dobro do stop, então valeria a pena. Aqui mais um exemplo de um ombro, cabeça, ombro invertido. Esse está fácil de identificar, né? Aqui o primeiro ombro, a cabeça, o segundo ombro. E aí, no rompimento da linha de pescoço, a gente entra e o alvo é essa distância aqui. Nesse caso, se eu fosse esperar o pullback, que só aconteceu aqui, aí já não valeria mais a pena, porque o alvo não ia ficar, ia estar quase no alvo, entendeu? Se acontecesse isso aqui, rompeu a linha de pescoço, já fez o pullback e foi, aí sim eu tenho uma relação de risco e retorno melhor. Eu coloco o stop aqui embaixo e aposto no alvo aqui em cima. Aí eu entraria aqui, né, no rompimento do pullback, com o stop aqui e uma relação de risco e retorno bem melhor. Mas é claro que você pode entrar da forma clássica, que seria já aqui quando fechou aqui, ou direto no rompimento da linha de pescoço, com o stop aqui assim. Tem muitos autores que citam colocar o stop abaixo da linha da cabeça, né, do padrão. Mas na minha opinião fica muito difícil de a gente ter uma relação de risco e retorno boa considerando esse stop aqui. Aqui mais um exemplo. A gente tem uma tendência de baixa, que a média móvel de 72 ajuda a identificar. Aqui no final a gente tem a formação de um fundo, um segundo fundo mais baixo e um terceiro fundo mais raso, parecido com a altura do primeiro fundo. A linha de pescoço seria essa aqui, um pouquinho inclinada para cima. A minha entrada seria aqui no rompimento e o meu alvo seria a projeção da altura da cabeça até a linha de pescoço. Então, recapitulando, existem algumas formas de a gente entrar no padrão, operar ele, né? Pensando no ombro, cabeça, ombro. A gente tem um primeiro ombro, a cabeça mais alta, o segundo ombro. Eu posso entrar, essa aqui é a linha de pescoço. Eu posso entrar direto quando o preço romper a linha de pescoço, que é a forma mais arriscada. Ou eu espero um candle vermelho fechar abaixo e aí eu entro aqui no rompimento da mínima desse candle. Ou a forma mais conservadora seria esperar a formação de um pullback, que geralmente volta até aqui a linha de pescoço, mas às vezes vai um pouco mais longe. E aí eu entro no rompimento
desse fundo aqui. Porque aqui, nesse caso, eu já tenho a formação de topos e fundos descendentes. Nesse caso aqui, se eu entrar direto, eu ainda não tenho topos e fundos descendentes, porque pode acontecer isso aqui. Subir aqui, aí eu vou ter topos ascendentes. Entendeu? E no ombro, cabeça, ombro invertido, a linha de pescoço aqui, eu posso entrar logo que o preço romper, ou eu aguardo um candle fechar lá em cima e entro no rompimento da máxima dele, ou eu aguardo o pullback, que é a correção que geralmente acontece até a linha de pescoço, e aí, superando esse topo anterior, eu entro a favor da reversão, e aí eu vou ter uma relação de risco e retorno boa, porque o meu stop fica logo aqui embaixo, e o meu alvo vai ser a projeção a partir daqui, né? Dessa altura da linha de pescoço até a cabeça. Então, resumindo, nesse vídeo eu falei sobre o padrão gráfico ombro, cabeça, ombro e o ombro, cabeça, ombro invertido. Nós aprendemos como identificar o padrão, incluindo as variações dele, como operar a partir do rompimento da linha de pescoço e como projetar os alvos da operação. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos e até a próxima.